Eu sempre me perco com essa vozinha da gravação. Enfim, eu e Versace, né, eh, estamos trazendo, né, sobre esse tema água, né, que é um tema que, tipo assim, que a gente tá em pauta, né, ainda mais nesse ano, né, que tá tendo diversos fenômenos de aquecimento globais, né, o Ninho que tá tendo altas mudanças climáticas que pode afetar, né, com esse elemento. E, né, e o Márcio e a Nath, né, estão aqui para trazer, né, sobre essas questões, né, dentro da cidade, no contexto também, né, eu acho, contexto mundial, né, e, enfim, eu vou admitir, né, que sou uma pessoa que tem um pouco experiência, né, de como está tendo uma rotina mais sustentável, né, com a água. Então, vai ser, tipo assim, com a presença dos dois, né, Márcio e da Nath, vai ser muito importante, né, para eles compartilhar, né, os seus estudos, as suas práticas que eles aconselham, que a gente pode construir juntos também, né, e é isso. Versace, você quer compartilhar uma coisa sobre esse encontro? Deixa eu ver aqui. Boa, gente, então. Beleza, eu sou o Versace. Entrei aí para estar colaborando com o Samuel, né, nessa atividade da água. Também não é minha área, não domino. Mal sei beber. Mas. E aí ele deu esse salve, né, pra gente, tipo, historicamente, né, como trabalhar a perspectiva da água. E aí eu tentei pensar aqui regionalmente, né, dos trabalhos que tivemos na ideia, né, da região da necessidade dos rios aqui, né, e qual que é a movimentação histórica dessas situações. E aí eu pensei, falei, eu acho que a Nath vai falar melhor que eu. Aí eu dei um salve na Nath. Mas é isso, né? Eu não sei o que a Nath vai trabalhar, né? Mas eu queria. Tava pensando na questão bem da abordagem, né? Referente a Nações Unidas, né? Como os rios são importantes para os povos indígenas, para os povos quilombolas. A Teia dos Povos traz a soberania hídrica como um dos pilares, né? Para uma comunidade sustentar mediante todo o sistema econômico, né? Ter soberania hídrica em os alicerces para a soberania de uma comunidade, né? E aí vemos aqui na nossa região 40% de Bauru, né? Pelo menos isso em 2016 dependia do Rio Batalha e hoje ele está ameaçado, né? E ameaçado principalmente por causa do desmatamento. A gente acompanhou anos atrás o desmatamento da nascente do Jacarezinho, né? Que era uma das principais nascentes do Rio Batalha. Tivemos também aqui agora na aldeia Araribá, o que dá o nome para as aldeias é o rio, né? Araribá. O rio que nascia na aldeia Tereguá também tinha virado apenas um córrego, tinha morrido. E há uns 20 anos atrás, a aldeia retomou ali projetos de reflorestamento, que muitos de nós aqui conhecemos, que resgatou, né, esse córrego. Que fica uma lição, acho que muito importante para nós, né, desse processo, que é, sim, os rios estão ameaçados, principalmente por causa do desmatamento. Aqui na região, por causa do setor imobiliário, principalmente, né, como um dos principais precursores do desmatamento, aí das nascentes, pelo menos. E os povos indígenas trazem aí a solução, né, desse processo, né, que foi o reflorestamento. Discutir nascentes, discutir soberania hídrica e todos esses fatores em volta da cidade, e como a ideia de progresso chega aqui sem menor respeito, né? Ou como a gente vê ali nas Nações Unidas, né? Sempre que chove, alaga porque ali é um rio. E até hoje nunca teve um trabalho sério, né? De edificações ali para trabalhar com esse rio de uma forma fluvial. Mas é isso, então. Versace, não fala não, eu vou Tá bom. trabalhar isso. Mas é isso, então. Aí, então, por isso que eu chamei também a Nath. Aí eu vou apresentar aqui rapidinho a Nath. Acho que não sei se vocês já apresentaram, ela vai se apresentar. Mas ela ela cursa, tá no quarto ano de História, né? Matheus, E deixa a ela Nath tem... se apresentar. Seria legal eles apresentarem. mas se ela for humilde, eu vou
acelerar. Você não tá acelerando, só tá atrasando. Brincadeira. Então, beleza, então, gente. Vou passar aqui. Falou. Mentira, mas Nath, você quer se apresentar ou você quer deixar papo pro Matheus mesmo? Parei zoando, assim. Não, pode ser. Vou me apresentar, eu vou passar a palavra para o Márcio, vou deixar ele apresentar o trabalho dele primeiro. Mas, primeiro, boa noite, né? É um prazer estar com todo mundo aqui. Agradeço muito o convite, é muito legal poder compartilhar, né, um pouco da minha pesquisa sobre os rios e sobre como eles foram negligenciados, né, em toda a história de Bauru e região. Vocês vão ficar, assim, abismados com um monte de coisas. Eu sou Natália dos Santos Ogawa, tenho 37 anos, estou no 4º ano de História, último semestre, me formo agora em dezembro. A minha pesquisa de iniciação científica, como bolsista pelo CNPq, eu pesquiso a questão da urbanização, abastecimento de água e o Rio Batalha, entre os anos de 1910 e 1920. Mais especificamente sobre como foi representada, né, toda essa cena num periódico, num jornal do período, o principal jornal da região, que era o Bauru. Né? Mas eu precisei avançar um pouquinho mais, e um pouco além do jornal, para conseguir algumas informações, porque é muito difícil encontrar informações sobre os detalhes do abastecimento de Bauru. E, entre outras coisas, também tenho pesquisa relacionada aos povos caingangue da nossa região, né, aqui do Sudeste, principalmente aqui na região de Bauru, e trabalho com a residência pedagógica sobre representação dos povos indígenas também. E passo a palavra agora ao Márcio, aí depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os rios. Obrigada. Bom, Natália, obrigado, Samuel, obrigado, pessoal, pelo convite. Legal essa discussão, ter espaço para falar sobre isso, falar sobre o meio ambiente, que é uma coisa cada vez mais rara, um espaço sensato, né? Normalmente a gente vê muita crítica, ou muita gente, a gente começa a falar sobre meio ambiente e já vai totalmente contra. Bom, eu sou o Márcio Martins, sou professor de Geografia e fiz uma pós-graduação em Gestão Ambiental. Em 2012, eu dava aula há 6 anos, e aí eu decidi que eu precisava fazer uma viagem para conhecer a Amazônia, né? Que era um sonho de criança. E queria melhorar as minhas aulas de geografia. Como professor, falei, pô, eu falo tanto da Amazônia, assunto que eu mais gosto da aula, e eu nunca fui para a Amazônia, cara. Eu falo dela como se eu conhecesse, mas não conheço, né? E aí comecei a idealizar algumas coisas assim. É você que vai passar, Samuel, para mim, fazendo um favor a tela? Não, sou eu. Ah, é você, Rayane. Posso pedir para você passar isso aí para mim? Tá aparecendo para vocês? Tá. Ah, para mim tá. Tá para todo mundo? Tá sim. Valeu, obrigado. E aí, em 2016, 2012, eu comecei a idealizar um projeto de como fazer, né, essa viagem para a Amazônia. Ah, peraí que eu peguei um livro aqui, mas eu não peguei o que eu queria mostrar. Esse livro aqui, se vocês quiserem ler alguma coisa bem diferente assim, procura ele. Essa senhora, aqui no fundo vai estar melhor a foto dela, Louise Sutherland. Eu comecei a pesquisar nas férias de 2012, uma maneira de fazer uma viagem pelo Brasil, de conhecer a Amazônia, e achei ela. E ela fez uma viagem de bicicleta na década de 70, na floresta amazônica, pela Transamazônica. Mas detalhe, não tinha Transamazônica ainda, no governo militar, e falou que tinha feito, mas não estava pronta a estrada ainda. E o mais legal é que ela conseguiu atravessar, cara. Ela atravessou a Transamazônica inteira, sem ter. Sensacional o que essa senhora fez. E aí eu falei, meu, é isso que eu vou fazer. Acho que eu não tenho a coragem dela de atravessar a Transamazônica inteira, né? Mas eu vou fazer um pedacinho do que ela fez, pelo menos. E aí essa senhora me inspirou, assim, foi uma coisa bem legal que ela fez. Comecei a ler o livro dela, fiquei fascinado pela história dela e falei, vou fazer alguma coisa parecida. Entrei em contato, conheci um amigo pela internet chamado Luiz e a gente começou de Altamira, no Pará. Eu levei minha bicicleta desmontada do aeroporto de Bauru, no avião até Altamira, no Pará. Montei a bicicleta aqui em 2016
E comecei a fazer isso em janeiro, né? Porque ia ser em 2015. Só que em 2016 tinha Olimpíada no Rio. E eu fui um brasileiro iludido. Não sei se vocês foram, né? Eu sou atleta frustrado e eu queria muito participar da Olimpíada de alguma maneira, né? Já que eu não podia como competidor, eu falei, vou participar aí como festante, né? Eu vou para as festas da Olimpíada. E no dia 10 de janeiro eu comecei a pedalar aqui, então, com a intenção de chegar no Rio de Janeiro para a abertura das Olimpíadas, ou para o meio dela, mas eu tinha que chegar na Olimpíada, o objetivo era esse. E no meio disso tudo, eu ia fotografando e filmando e conversando com pessoas sobre a questão do meio ambiente e geografia, com a intenção de fazer um livro de geografia para melhorar as minhas aulas, melhorar eu como professor. Reane, você pode passar mais um, fazendo um favor? Bom, deu certo o mapa, né? Vocês estão vendo aí, a parte em verde foi pedalada, vermelho foi carona, e no meio da história aqui eu remei por um mês, depois eu conto essa parte que é uma parte meio doida. E enquanto eu estava me preparando para viajar, duas coisas não saíam da cabeça das aulas, né, que eu estava preparando, aula para pré-vestibular, e eu falava muito sobre a questão ambiental que aconteceu em Mariana, que foi aqui eu posso falar, né, mas em outros locais eu já fui repreendido, mas foi um crime que aconteceu em Mariana, o rompimento da barragem, foi um crime que aconteceu em Brumadinho, mas quando eu falo que é um crime, eu tenho que provar. E aí eu não tenho provas concretas de que isso foi um crime, mas foi. Isso foi um dos maiores crimes que aconteceu no Brasil, na história da humanidade. Assim, eles mataram um rio e a gente vai ver as consequências disso. E enquanto a gente perdia um rio com água potável, em São Paulo não tinha água. E essas duas mensagens ficavam na minha cabeça. E até então não existia ainda esse projeto aqui, né, qual o valor da água. Só existia um cara querendo viajar ao Brasil e melhorar como professor de geografia. Então, isso aqui, essas coisas estavam na minha cabeça, mas elas não faziam total sentido ainda. Passa mais um, por favor. Aí eu saio daqui da hidrelétrica de Belo Monte, né, da onde eu começo a pedalada. Então, quando você passa pela Amazônia, é muito interessante você discutir assim, qual vai ser o futuro da Amazônia? A Amazônia é um dos locais que mais tem riquezas, tem muita riqueza dentro da Amazônia. E essa riqueza dentro da Amazônia, eu imagino em quem vocês votaram, mas eu não vou falar sobre isso. Mas eu imagino que aqui todo mundo é muito inteligente, isso me deixa feliz. Todos os governos, desde o governo militar, cara, exploram a floresta amazônica. Né? Todo mundo sempre explorou a floresta no Brasil, desde o governo militar integrou a floresta. Eles foram os primeiros a começar a fazer essa exploração. Exploração muito burra, porque a gente desmata e coloca gado. Então é um ciclo econômico rápido, onde entra e sai dinheiro rápido, mas a gente degrada muito rapidamente a floresta e tem todos os impactos ambientais nisso. Agora a gente, nos últimos anos, aí nessa década que a gente acabou de sair, a gente descobriu que tem muito ouro de fácil acesso lá, não está tão difícil extrair. E aí começou uma corrida pelo garimpo muito grande. Quando a gente olha para a terceira maior hidrelétrica do planeta, que é Belo Monte, a gente vê que a urbanização está chegando, a indústria está chegando lá. Então a Amazônia ela vai ser degradada. Eu acho que vai ser difícil um governo conseguir barrar isso por causa dos anseios econômicos. A gente só tem que tentar, é a minha opinião, tá? E aí fica para vocês. A gente só tem que tentar fazer uma coisa: colocar leis e seguir essas leis. A gente não pode fazer o que aconteceu nos últimos 4, 5 anos aí, tem riqueza na Amazônia, vamos para lá e vamos destruir tudo. Cara, não é assim que funciona. Aquilo lá tem dono, tem povos indígenas ali, tem uma legislação brasileira para você seguir. Você não pode chegar lá e desmatar tudo e começar a pegar o ouro que está lá. Então, a gente tem que preservar, no mínimo, a gente tem que preservar a lei. Se a gente conseguir seguir a lei e fazer ela acontecer no meio da floresta, a gente vai conseguir preservar a Amazônia por mais tempo. Mas quando a gente olha uma obra gigantesca dessa aqui, e essa obra para gerar energia para a indústria, a gente sabe que a Amazônia vai ser degradada. A gente tem que torcer para conviver o máximo com ela, ou fazer o seguinte, cara, a gente já degrada a Amazônia inteira, rápido, já vende toda a madeira, já arranca todo o ouro de lá, e aí a gente vê se é verdade ou não que vai faltar chuva aqui. Eu acho que vai, tá? E aí, faltou chuva aqui, a nossa geração vai passar dificuldade, vai passar fome, vai ter muitas perdas, vai ser muito difícil, mas pelo menos resolve o problema. A próxima geração já vai saber, não posso desmatar a Amazônia inteira. Porque o que a gente vê hoje é um conflito de ideias, né?
Ah, será que se desmatar a Amazônia... falaram que se desmatar a Amazônia vai parar de chover aqui no Sudeste. É tão longe, 2, 3 mil quilômetros de diferença, distância. Cara, vai faltar água para nós aqui, se desmatar a Amazônia. Só que a gente encontra vários tipos de opiniões e é bem difícil a gente conseguir aí dialogar nos últimos anos com quem tem opiniões diferentes ou com quem estudou um pouco menos, né, cara? Que acredita em fake news. E aí a Amazônia está à mercê do ser humano. A gente não vê os povos indígenas sendo respeitados e por isso que é tão importante a gente debater a preservação dos povos indígenas. Eu tenho 3 livros aqui, cara, que indico bastante a leitura, que são do Ailton Krenak, acho que muito bons. E acho que esse aqui, Da Vida Não É Útil, acho que ele é bem claro, né, de que o ser humano está degradando além da conta e promove um debate sobre a Amazônia gigantesco. Então, aconselho todo mundo aí, a quem não leu, a ler, que acho que abre bastante os horizontes para debater a economia e o futuro da Amazônia. Bom, fiquei feliz, eu sou um cara muito medroso, consegui passar pela Amazônia e não encontrei nenhuma cobra, cara, tenho muito medo de animal, e deu certo, né? Passa mais um fazendo um favor para mim. Eu tenho medo, Matheus, você dá risada, mas, cara, eu tenho muito medo, mas deu certo. Consegui sair vivo da floresta amazônica, realizei um sonho de criança, deu certo aí, e a coisa foi funcionando. Quando eu saio da Amazônia, eu saio dos locais que mais tem água e oferta hídrica no Brasil, e eu começo a percorrer a praia. E a praia foi sensacional, assim. Eu tinha em torno de R$ 70 por dia, R$ 68 por dia para gastar. Comecei a passar pelas praias, cara, eu gastei todo o meu dinheiro, que eu guardei nos 4 anos planejando, comecei a gastar tudo. Aí eu falei, meu, eu não posso fazer isso na minha viagem, eu não posso ficar indo para a praia, eu vou ter que descer para Caatinga. Na Caatinga eu vou começar a encontrar uma outra realidade totalmente diferente da praia e da Amazônia, né? Vai ser uma realidade bem mais seca, com uma oferta hídrica bem menor. Aí passa mais um, fazendo um favor para mim. Aqui eu chego em Campina Grande, na Paraíba, cara. E Campina Grande é um dos polos mais atrativos de turismo regional que nós temos, porque tem a festa do São João. Não vou negar que eu fui para lá para pegar a festa também, para ver a festa do São João, forrozão. Gosto muito de música nordestina, né? E quando eu estou chegando aqui nesse açude, é o açude que vai sustentar a cidade de Campina Grande. E repara que ele está abaixo do zero a quantidade de água. Não tem água no açude. Eu comecei a pedalar preocupado com isso, com aquelas lembranças do Rio Doce e da falta de água na Cantareira, em São Paulo. Aí quando eu vou começar, passa mais uma foto, por favor. Nessa próxima foto aí, eu estou andando pela Paraíba, no sertão, eu encontro o seu Inácio, tem uma sombra na frente da casa dele, na árvore, e aí eu peço para usar a sombra dele, para fazer comida na hora do almoço. E aí eu peço para ele também um pouco de água, cara. E ele falou, opa, menino, entra aí, eu tenho água, né? E começou a mostrar a água dele, a cisterna dele para mim. Eu achei muito legal. Eu falei... E conversando com ele, fazendo essa foto, eu falei assim para ele, nossa, Inácio, o senhor é rico aqui, hein? O senhor tem muita água. Aí ele falou assim, menino, não vou falar para vocês que vem de São Paulo o valor da água, não, porque depois vocês ficam querendo cobrar da gente. Eu falei, não, eu não vou cobrar nada, mas ele não entendeu, assim. Mas a frase que ele falou, cara, sabe quando você toma um nome, dá um soco na mente, assim? Ele me falou o seguinte, eu não vou falar para você o valor da água. Na hora que ele falou o valor da água, eu falei, caramba, né? Eu tava no meio do sertão da Paraíba, de bicicleta, 50 quilos de bagagem, sozinho. Se ele fala para mim que a água custa R$ 100, o squeeze de água que ele me deu, e se ele não me dá água, né? Ele me vende. Cara, eu tinha que comprar água ali. E eu comecei a pensar em São Paulo, no que a gente tá vivendo na Grande São Paulo, da falta de água, do volume da Cantareira. E eu falei, aí me veio assim na cabeça, cara, veio na hora, falei, meu, é isso que eu vou fazer, cara, eu vou fazer alguma coisa sobre a água, um documentário para debater o valor da água. Porque esse senhor, ele sabe o real valor da água, ele cuida de cada gotinha de água que ele tem. Enquanto aqui em São Paulo a gente tem uma oferta hídrica bem maior que na Paraíba, no sertão, a gente desperdiça a água, né? Porque, por exemplo, essa aqui, ó, eu não sei nem quanto custou essa água aqui, eu abri a torneira aqui, filtro, peguei essa água e boa, fiz o meu chá, tomei meu banho, eu não sei quanto vai vir de água no final do mês, mas vai vir uma quantidade de valor que eu posso pagar. Então eu não estou preocupado se eu gastei um pouco mais na descarga, um pouco mais, eu estou preocupado só em ter água. Não quero nem saber o valor dela. E é uma forma muito pobre de se pensar nisso, né? Por exemplo, a Suíça, ela não faltou água para a Suíça nem durante a guerra, cara. Perdão, não faltou dinheiro na Suíça nem durante a guerra.
A Suíça é um país que tem muito dinheiro, mas por quê? Porque eles cuidam muito bem dos investimentos, do dinheiro, dos bancos. Cara, é irracional faltar água no Brasil, porque nós somos o país que tem a maior oferta hídrica de água de fácil acesso por habitante. E de repente falta água no Brasil, cara, é uma coisa assim. A gente não está preocupado com o valor do bem. A gente, sei lá, cada litro d'água vale R$ 1. Então, eu tô bilionário, que o Brasil tem um monte de água. E você não dá o valor devido para ela, do que ela significa, do que ela importa na sua vida, né? Você só tem um monte, você é rico, você gasta de qualquer jeito. E a gente tem que mudar um pouco essa ideia. E o que eu pretendo fazer com o projeto Pedalágua? Consegui terminar, né? Lancei um documentário em 2021. São 6 episódios que mostram um pouco do que eu fiz. E agora eu queria divulgar cada vez mais a necessidade da gente preservar as culturas locais, como as indígenas, a sertaneja, para que a gente consiga preservar mais a água. Porque cada vez que você tem a preservação da cultura local, nos locais, a gente tem uma melhor preservação, melhor consumo, melhor conscientização sobre a água. O indígena não vai jogar lama de minério dentro do rio. O seu Inácio aqui, se puder passar mais uma foto para mim, fazendo um favor, ele aprendeu, a duras penas do povo sertanejo, né, a economizar cada gotinha de água. Então a casa dele tem uma cisterna. Tem uma cisterna, não, ele tem cisterna pela casa inteira. O pouco de chuva que cai na caatinga, ele guarda tudo. Então a gente tem que aprender com os povos locais, que geralmente nós urbanos podemos olhar e falar assim, mas são pobres, são atrasados, sabe? A gente podia olhar com mais carinho para eles, porque eles sabem o real valor do meio ambiente equilibrado, eles sabem o real valor da água, que eles precisam combater e tê-la todo dia, buscar por ela todo dia. Enquanto a gente aqui não, né? A gente só abre a torneira e consome, e dane-se o vazamento. Então, é bem legal, assim, a ideia que eu quero é aprender com o povo nordestino como economizar água. Se a gente conseguir trazer isso para cá, a gente não vai mais ter falta de água. É legal isso, porque se eu perguntar para vocês aqui o valor da água, todos vocês vão falar assim, a água é vida, a água é tudo. E quando eu perguntei para o seu Inácio, para as outras pessoas da Caatinga qual era o valor da água, ela responde rapidamente em dinheiro. Ela é R$ 60 o caminhão-pipa, o seu Inácio me falou uma vez. E eu falei, eu dei risada na hora, falei, eu perguntando para ele o valor da água, ele acha que é dinheiro. Ele acha que é dinheiro mesmo, porque ele precisa do dinheiro e da água todo dia. Enquanto a gente aqui que sabe o real valor da água, do universo, que não tem, que a NASA vai buscar água na Lua, vai procurar tal, a gente fala que a água é vida, mas não dá o valor real que a água necessita, né? Então eu queria muito que a gente aprendesse com a cultura do sertanejo, do indígena, a economizar, a valorizar cada gotinha de água. Bom, passa mais uma fazendo um favor para mim. Estou viajando de bicicleta. E aí, vocês aceitariam o almoço do seu Inácio ou não? E aí, Samuel, comi essa buchada aí ou não? Aqui, o seu Inácio e a dona Cleusa, eles queriam que eu ficasse para almoçar com eles, cara. Esse aqui é o bucho do boi. É um bucho de boi? O bucho. Aqui é onde a comida entra, aqui é onde a magia acontece e aqui é onde a magia sai, cara. E aí eu comecei a ver ele fazer a buchada, né? Ele tem que abrir, pegar uma escova, arrancar tudo que tem dentro do estômago. Cara, é muito demorado. Eu adoro buchada, mas eu confesso que ver fazer não é legal, cara. Eu acabei não almoçando com ele nesse dia, cara. Você não almoçou, mas você comeu no outro dia, no caso. Não, eu fui embora, cara. Eu tinha que ir embora, eu tinha que chegar aí, pedalar uns 40 por dia, e eu já tinha pedalado 20 e estava ficando cada vez mais quente, eu acabei indo embora. Mas eu queria muito agradecer o seu Inácio e a dona Cleusa, porque eles não sabem que eu uso a foto deles, e eles não sabem que eu uso eles como exemplo aqui no Sudeste de como economizar água e ser gentil, né? Então, toda vez que eu falo deles, e eu tentei achar o endereço deles, mas eu não consegui. Eles moravam numa área rural, do meio da Paraíba, eu nem sei onde ficava direito, então eu não consegui achá-los. Então, toda vez eu coloco a foto deles e agradeço muito eles aí pela inspiração que eles me deram para descobrir o real valor da água. Aqui eu tenho o Frank e o Nico, são 2 argentinos que a gente ficou amigo no caminho, eles estavam viajando a América Latina inteira de bicicleta. São 2 caras muito legais também que me ajudaram bastante na viagem aí. Rayane, passa um pouco para mim, por favor. Depois vocês me respondem se vocês comeriam ou não. Essa iguaria aí, que é uma iguaria, né? Dura demorar, ver fazer, cara. Vai comer uma delícia. Tem aqui
já que eu ia debater a água, né, e estava no sertão, tinha mudado os planos, não era só fazer um livro sobre geografia, eu fui até a transposição do Rio São Francisco, cara, que acho que é o melhor lugar que tem para se debater o consumo da água no Brasil, a necessidade da água, né? E aí foi legal, consegui pedalar uns 80 quilômetros de obra, então fotografei, registrei bastante coisa, e é uma obra bem complexa da gente pensar o futuro dela, né? Passa mais um, fazendo por favor. Passaria. Bom, essa manchete aqui é do jornal de 2011, cara, da transposição de São Francisco. Ela, em 2011, a previsão do custo era de 6,8. Ela teria ficado pronta em 2009, ao custo de 4 bilhões, não ficou, chegou em 6. E agora um pedaço da obra foi inaugurado pelo Temer, outro pedaço inaugurado pelo Bolsonaro, e até hoje essa obra não está pronta. Então, o custo dela aqui deve ser incalculável. Eu nunca mais achei nenhuma notícia dizendo sobre o custo atual dessa obra. Mas é, com certeza, uma das obras mais caras do Brasil, se não for a mais cara. Ela retira a água do Rio São Francisco para colocar no meio do sertão. Então, o custo dela está em fazer aqueles canais de concreto e fazer estações elevatórias. Aqui no Sudeste, galera, eu tenho problemas de saúde, né? A gente sabe que existe problemas de saúde nos hospitais, existe problemas de segurança. E eu gostaria muito que fosse gasto 6,8 bilhões para resolver esses problemas aqui. Mas eu não sou egoísta, né? Não podemos ser desse jeito. E a gente sabe que lá no Nordeste também tem problemas. Então, se eu quero resolver os problemas meus aqui, de saúde e segurança, eu também quero que o Nordeste tenha os seus problemas resolvidos. Então, eu não me importo em pagar 6,8 bilhões ou mais, né? Com certeza já está em bem mais. Mas eu queria saber se realmente essa obra vai resolver os problemas de falta de água no Nordeste. Não, eu pagaria 30 bilhões, cara. Eu pagaria o que tiver que pagar. E acharia bem legal se esse pagamento resolvesse o problema. Mas o X da questão é, vai resolver o problema? Ou será que isso aqui é só mais uma obra eleitoreira que a gente vê no Nordeste? A gente vê lá atrás aquelas histórias do voto do pé de chinelo, a gente vê até hoje famílias Collor em Alagoas, família Sarney no Maranhão, Campos em Pernambuco. E esses caras estão na política há tanto tempo, e, cara, e não resolve os problemas do Nordeste, né? Então, tomara que essa obra consiga resolver esse problema. Porque o povo do Nordeste acredita muito nessa obra aí. E eu tenho minhas críticas à obra, assim. Eu acho que ela não vai resolver esses problemas. Mas como ela não está pronta ainda, né, eu pretendo voltar lá para descobrir o quanto que ela conseguiu resolver esses problemas mesmo, né, para ver se realmente o dinheiro foi bem investido. Porque eu não tenho problema nenhum em falar, pô, gastei dinheiro para fazer um hospital aqui, gastamos dinheiro para resolver o problema lá. Cara, dinheiro vai ter que ser gasto, então é uma boa, a gente tem que fazer isso. O problema é se ele vai ser resolvido ou não, né? Essa é a tristeza, assim, dessa obra. Bom, passa mais um para mim, Rayana, fazendo um favor. Saio do sertão, né, cara, atravessa a Bahia, difícil pra caramba atravessar a Bahia, aquele sentimento ainda de ir para a Olimpíada, que eu queria muito ir para a Olimpíada, chegar na Olimpíada. Chego no Rio Doce. Aí eu falei, agora que eu tô fazendo um trabalho sobre a água, eu tenho que passar no Rio Doce, eu vou descobrir o que está acontecendo com o Rio Doce. Descobrir o que está acontecendo, não, né? Todo mundo já sabia que o rio ficou afogado em lama. Agora eu quero saber como que as pessoas que viviam do Rio Doce estão sobrevivendo com essa água aí, que elas não podem mais consumir. Não sei se dá para ver na foto, mas o rio está todo assoreado, está cheio de lama. Eu chego em Linhares, vou para a Regência e falo o seguinte, eu vou subir de bicicleta até a nascente do Rio Doce, vou fotografar todo o Rio Doce. E estou chegando para fazer isso com a bicicleta, era noite, e a cidade de Regência, né, o distrito está totalmente vazio, porque ninguém mais fica na cidade, para não poder consumir nem o peixe nem a água ali. E ele pergunta o que eu vou fazer, eu falo que eu vou subir o rio, ele fala assim, não, cara, sua ideia é muito ruim. Pô, de bicicleta é só subida, sem 50 quilos de bagagem. Desce o rio não, cara, sua ideia é péssima. Desce o rio de caiaque em vez de subir de bicicleta. Na hora eu ri e falei, cara, beleza, só não tenho caiaque e nunca remei na vida. Mas se eu tiver um caiaque, me levar até lá e guardar minha bicicleta, ele falou, não tem como caiaque, não tem como levar. Mas faz isso. Não sobe o rio de bicicleta, não, que não vai dar, a margem é muito difícil e tal. Falei, tá bom, beleza, obrigado, hein? E fui embora, cara, porque a ideia era ridícula, né?
E aí eu encontro uma senhora que ela fala assim, ó, você pode dormir na minha casa, que eu não consigo mais alugar para ninguém, faz tempo. Depois dessa tragédia, eram 9 meses depois da tragédia, né, do crime do rompimento da barragem. E aí eu falo assim, pô, que legal, vocês são muito gente boa aqui em Regência, né? Tudo surfistas, vocês me acolheram bem. O cara já me deu uma ideia muito louca ali de descer o rio de caiaque. Ela falou, boa, hein? Ideia boa. Eu falei, putz, você gostou da ideia? Tá bom. Vou dormir. Não vou nem discutir, porque não dá. Fazia muito tempo que eu não vi uma cama, cara. Dormi bonito naquela cama, assim. Acordei no dia seguinte, umas 9, 10 horas da manhã. Ela já tava com o pão comprado. Ela falou, ó, fui na padaria. E tem um cara com uma caminhonete, ele faz jardinagem, ele falou que te leva para descer o rio. Eu falei, beleza, tá bom, beleza, obrigado. Ela falou, vai lá falar com ele. Ele falou que se você não for lá, ele vai vir aqui. E aí eu chego na padaria, cara, e começo a conversar com o Maurício, um amigo enorme que eu tenho até hoje. Tá na Itália hoje lá, com a família. E ele me fala assim, cara, acabaram com a minha vida, né? Mataram o rio que eu cresci. Você tem que descer esse rio de caiaque para mostrar para todo mundo o que aconteceu. E aí eu falei, cara, eu entendo o que você está falando, mas eu nunca remei e não vai dar. Eu vou encurtar a história por causa do tempo, tá? Eu sei que aí a gente conseguiu emprestar 2 caiaques, arrumou uma entrevista na Record News ao vivo, e a repórter pergunta assim, você que vai descer o rio de caiaque? E eu falo assim, não, eu vou subir de bicicleta, tô vendo se eu consigo um caiaque, né? Aí ele fala assim, não, ele vai descer o rio. Eu falo, não, Maurício, eu não vou. Não, você vai porque eu vou descer junto. Aí eu falei assim, então a gente não tem 2 caiaques agora. Ele falou, cuida da sua vida. E aí ele dá a entrevista e ele fala, vou descer o rio porque não pode acontecer isso. E eu só concordo, assim, eu falo pouco, porque eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, eu não tenho caiaque, né? Mas a gente saiu dessa entrevista, cara, deu tudo tão certo que a gente conseguiu 2 caiaques e desceu o rio. Passa para mim, Rayane, fazendo um favor. Desceu eu, ele e o cachorro dele. Foi uma coisa muito louca, assim. Não dá nem para acreditar que aconteceu isso. Passa mais uma, fazendo um favor. É que acho que como você está com um PDF rolando aí, né? Depois eu vou colocar essa foto aqui no grupo, antes da Natália começar. É a foto mais triste que eu já vi na vida, assim, não foi eu que fiz. É a foto que está aí embaixo daquela foto do caiaque. São todos os peixes que o pescador Guido encontrou mortos no dia do rompimento da barragem. Ele estava pescando e ele escutou um barulho muito grande. Ele é ribeirinho do Rio Doce, e aí, de repente ele escutou e olhou um monte de peixe pulando em cima do barco e indo embora, assim, os peixes. Ele falou, cara, que aconteceu alguma coisa, né? Ele pegou o barco, já estava cheio de peixe, não precisou nem pescar. Ele atracou na frente da casa dele, foi chamar o pai dele para ver o que tinha acontecido. Nisso vem a onda de lama e leva o barco e leva tudo. Se ele tivesse demorado mais 5 minutos, talvez ele teria morrido, porque a lama atropelou tudo, né? Então, a foto mais triste que eu já vi na vida. Eu vou mostrar para vocês depois todos os peixes mortos. Ele abria os peixes com a faca, saía barro, cara, de dentro dos peixes. Essa foto ele me deu e eu achei que descer o Rio Doce ia ser uma coisa muito legal. E foi legal, assim, eu tenho orgulho de ter feito uma trajetória de caiaque, eu nunca tinha remado. Mas foi uma história triste atrás da outra, cara. Você encontrava todo mundo desalojado, assim, do modo de viver. Existe uma coisa, assim, no conceito de geografia que chama lugar. Cada um de nós aqui tem o seu lugar, né? Então eu tenho o meu lugar, você tem o seu. O meu lugar é Jaú, por exemplo. Jaú, eu vou lá, tem um monte de amigos, tem um monte de história para você em Jaú, meu bairro. Você tem o seu lugar. O lugar do Guido era o Rio. É lá que ele cresceu com o pai dele, que ele cresceu com o avô dele, que ele aprendeu a pescar, que ele criou as relações afetivas da vida dele. E de repente ele não pode mais fazer isso, cara. De uma hora para outra, assim, ó, ele não morreu uma pessoa que ele gostava. Morreu o modo de vida dele, né? E isso é uma coisa muito grave, cara, porque você perde seu modo de viver. Aí você vai procurar ajuda em remédio, em alcoolismo, vai gerar muitos outros problemas. E não estou contando os problemas de saúde e problemas ambientais. Estou dizendo sobre o desalojamento do modo de viver da pessoa. O que aconteceu no Rio Doce, Mariana e Brumadinho são coisas que a gente tem que bater muito em cima para não deixar isso acontecer de novo. Sim, porque além de uma tragédia ambiental, é uma tragédia social e econômica. É algo muito, 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 muito deplorável assim que o ser humano conseguiu fazer.
Mas a gente vai voltar a falar da Vale um pouquinho. Bom, eu termino, saio do Rio Doce, né? Só histórias tristes, e ainda tenho o objetivo, que agora eu já não consigo mais cumprir, que era ir chegar para a Olimpíada. Falei, peraí, tem a Paralimpíada, né? Então vamos lá. Você pode passar mais uma foto? Aí eu chego no Rio de Janeiro. Para chegar no Rio de Janeiro, cara, acho que essa foto também não vai passar. Atrás dessa foto que eu tô com o Tom Jobim aí, tem uma foto, tem uma placa. Você tá vendo que a placa tá no chão, escrito Espírito Santo, Rio de Janeiro? Cara, essa placa, ela era do outro lado. Ela estaria em pé desse lado aqui. Mas como ela estava caída, eu segui a placa. Pô, a placa estava errada, eu pedalei 60 quilômetros à toa. E a ideia era chegar na rodoviária de Campo dos Goytacazes e pegar o ônibus para chegar nos últimos dias da Paralimpíada, cara. Pô, perdi a Olimpíada, perdi a Paralimpíada, atrasado. E aí a minha frustração foi assim, como planejei o negócio e não consegui fazer, né? Mas cheguei no Rio de Janeiro 2 semanas depois do fim da Paralimpíada. Meu, hoje, se você me perguntar para o março de hoje, de 2023, não para aquele de 2012 que queria ir para a Olimpíada, a pior coisa da história do Brasil foi ter feito uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. A quantidade de dinheiro gasto no Rio de Janeiro para se fazer Olimpíada e Copa do Mundo e a quantidade de benefícios que isso trouxe foi zero. Né? Foi um investimento gigantesco que não trouxe nada para a cidade. Teve as festas, foi aqueles 2 meses, e o Rio de Janeiro ficou falha. Tanto é que governador e prefeito do Rio de Janeiro preso foi um absurdo. Né? E durante 2 anos antes e durante as Olimpíadas e Copa do Mundo, teve as UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, tráfico de drogas cessou, conflito cessou. Cara, acabou a Olimpíada, greve da polícia, greve dos Correios, greve dos professores, e a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. Então, aquele cara iludido lá atrás, feliz com Copa do Mundo, porque gostava de futebol, campo do Corinthians, novo, Olimpíada, e a gente vê os problemas que isso trouxe, cara. Foi a pior coisa da história do país, foi ter feito uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, no momento que a gente fez, nos moldes que a gente fez. O país que mais tinha estádio no planeta construiu mais 12, né? Coisa totalmente sem lógica. Bom, falo do Rio de Janeiro porque a Olimpíada tem que deixar, por lei, um legado social. E o legado social é uma melhoria que a Olimpíada traz para a cidade. E a Olimpíada traria para o Rio de Janeiro a despoluição da Baía de Guanabara, coisa que não aconteceu. E o dinheiro, todo mundo sabe onde foi, mas também não posso falar porque eu não tenho prova. Está sendo julgado, tem gente presa até hoje. Houve muita corrupção. Saindo do Rio de Janeiro, estou chegando aqui em casa já de novo em São Paulo, né? Você pode passar mais um, por favor? E aí tem essa foto. Essa foto não é minha, essa foto é da UOL. E esse fica no Parque Lago Cantareira. Aí eu falei, agora que eu viajei 3 estados do Brasil, eu vou voltar para São Paulo, vou fazer um documentário, um livro, e vou falar para todo mundo que isso não pode acontecer no Brasil, porque nós somos locais que mais tem água, e a gente vai aprender com o pessoal do Nordeste, do Sertão, a cuidar da água. Isso aqui nunca mais vai acontecer. Essa foto não é minha. A hora que eu chego lá Passa mais um, fazendo um favor. A hora que eu chego na Cantareira, como que tá a Cantareira? A Cantareira tá cheia de água. E nesse momento aqui que a gente conversa sobre a Cantareira, sobre aquela falta de água que teve em 2015 na cidade de São Paulo, a Cantareira hoje tem o maior índice da história, de toda a história da Cantareira, com a maior quantidade de água que ela já reservou. Você fala, pô, mas meu trabalho deu errado, então, né? Que eu viajei o Brasil para conseguir chegar lá em São Paulo e tá seco e todo mundo prestar atenção no pessoal do sertão. Aí eu chego, a Cantareira tá cheia. Por um momento, eu até confesso para vocês, fui uma pessoa muito pobre de espírito e joguei praga. Falei, puta, tinha que estar seco isso aqui. Não tinha, pelo amor de Deus, não queria que ninguém sofresse. Mas agora é o momento exato para a gente pensar naquele lance da riqueza, né? Essa Cantareira aí, ela não é uma reserva de água, é uma reserva de uma das maiores riquezas que um povo pode ter. E é nesse momento que a gente tem que aprender a economizar e cuidar bem das riquezas, né? Cuidar da nossa água. Então, esse é o intuito do projeto Pedalágua, fazer com que a gente consiga debater meio ambiente, popularizar, promover cada vez mais o debate em torno das questões ambientais. Porque a gente só vai aprender o real valor da água se ela faltar. E eu gostaria de que a gente entendesse esse valor antes.
antes dela faltar, que a gente não precisasse sofrer para entender o quanto que ela é importante, o quanto que é importante a gente conseguir usar essa água aí. Bom, eu não vou me prolongar, eu vou parar por aqui minha apresentação, né, com essa ideia, e vou passar para a Natália agora para ela terminar para a gente aí o que deve ser feito, né, para conseguir entender um pouco da água em Bauru. Obrigado, Gabriela, obrigado, pessoal. Se alguém quiser acompanhar depois, tem aí a hashtag Pedalágua, né, tem no meu canal do YouTube. São 6 episódios que estão lá. Esse ano aqui, se Deus quiser, consigo terminar meu livro sobre educação ambiental, que a ideia é entregar um livro gratuitamente para todos os professores do Brasil, com planos de aula já sobre educação ambiental. É isso que eu estou tentando fazer. Beleza? Obrigado pelo espaço agora. Obrigado, Cíntia. Eu vou ficar aqui para acompanhar o que a Natália vai falar. E no final, se alguém tiver algum questionamento aí, estou na área. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Renan. Obrigado a você de me ajudar aí. Natália, você tem o link da sua apresentação? Eu mandei pro SAMU pelo WhatsApp e por e-mail. Não deu certo? É que tem o PDF, né? Aí se tivesse o link, eu acho que fica melhor a apresentação. Ai, não tenho. Mas eu posso tentar com o PDF mesmo, Uhum. igual o Márcio. Rayane, eu não sei, desculpa dar palpite, mas acho que se você tiver o PDF, você tem o PowerPoint da apresentação aí com você? Não, eu recebi o PDF mesmo. Um PDF? Isso. Coloca para apresentar direto, ficou bom. Tá, fica Ok. tranquilo. Um momentinho que tá abrindo, tá? Gente, eu vou aproveitar e sair 30 segundinhos, é rapidinho. Tá tudo certo, Rai? Não, eu não tô conseguindo abrir. Eu não sei por que esse não tá abrindo. Será que você consegue apresentar, Samu?
Deixa eu ver, só um momentinho. Acho que vai dar já. Acho que vai dar certo. Só um minutinho que tá abrindo o aplicativo aqui. Uhum. 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 Tá abrindo aqui. Só um minutinho. Boa noite, Natália. Enquanto tu tá abrindo ali, boa noite, Márcio, boa noite, Samu, Rai, todo mundo que tá aí. Você falou, Natália, você comentou, eu sou Cíntia, sou da biologia, faço parte do grupo de estudos aqui também. Você comentou que você é historiadora, né, e sua pesquisa sobre a urbanização, abastecimento Uhum. da cidade de Bauru. E aí Uhum. você falou sobre os caigangue, Isso. e aí é sobre a parte hídrica também? Ou Não, não? foi a minha primeira IC e assim eu pesquisei sobre os caingangue no periódico Bauru, meados o Bauru e o Estado de São Paulo, que aí eu pesquisei entre 1911 a 1916. Aí eu entreguei, né, a monografia e aí pedi autorização para a faculdade e entrei com essa segunda IC, que agora é essa sobre o Rio Batalha. Entendi. Obrigada. Uhum. Só um instante, gente. Acho que deu certo abrir o arquivo, mas só tô clicando na opção de compartilhar a tela. Ela tá indo por essa aqui. Vocês estão vendo? Sim. Reiniciei o aplicativo. Não acredito. Peraí, gente. Tem umas coisitas aqui que não dá pra ver. Não! Só um momentinho. Samu, eu acho que vai dar certo agora. Posso tentar? Pode. Ah, Deu certo? Vocês conseguem ver? Sim, só maximizar. Ok.
Não está maximizando? Para mim aqui tava apresentando já. Deve estar com um delayzinho. Foi? Nath, Eu acho que eu vou apresentando, aí depois vai passando o slide rapidinho. Pode ser? Eu tô passando os slides aqui, tá mostrando para vocês ou não? Não, tá parado na primeira tela. Não sei, então, o que tá acontecendo. Tenta apresentar de outra forma, às vezes isso acontece mesmo. Uhum. bom, Nath, se quiser, você pode se apresentar? Acho que agora tá dando certo, Rai, Isso. fazendo dessa maneira. E vamos tentando aí, acompanhando com os slides ao mesmo tempo. Aí, se não, aí a gente encaminha no grupo depois as suas apresentações aí para ver melhor os detalhes certinho. As desculpas, gente, qualquer imprevistos aí. Beleza, eu vou apresentando então, aí qualquer coisa a gente vai avançando os slides. Vou me apresentar novamente, acho que algumas pessoas chegaram depois. Eu sou Natália Ogawa, sou estudante de História, estou no último semestre, formo agora em dezembro. Esse trabalho que eu vou apresentar, eu peguei vários dados de uma pesquisa que eu já estou desenvolvendo, que é sobre o Rio Batalha, a questão do abastecimento de água em Bauru e a urbanização, e eu utilizei como maior fonte de pesquisa um periódico daqui de Bauru, que foi o principal periódico, chamado O Bauru, foi o principal periódico durante o período pesquisado, que é 1910 a 1920. Mas, devido à dificuldade de encontrar informações sobre o Rio Batalha, eu tive que ampliar e pesquisar outras fontes depois. Mas por que o Rio Batalha? Eu estava pensando, bom, devido ao cenário de escassez hídrica que a gente enfrenta, hoje, não só em Bauru, mas também na região, em diversas outras cidades, pensei, será que eu consigo encontrar as respostas dessa escassez hídrica e dessa negligência, com a administração do Rio Batalha no passado? Então, eu fui investigar, e eu cheguei a muita coisa. Bom, antes de tudo, antes de começar a falar do Batalha, é interessante falar um pouquinho sobre Bauru e região, Essa região que hoje a gente chama Bauru, Agudos, Piratininga, Lençóis, Havaí, ela é originalmente território indígena, E ela foi habitada pelos Caingangue, pelos Otixavante e pelos Guarani. Os Otixavante, eles foram exterminados, pelos não indígenas, ainda no início do século XX, bem no início mesmo, os Caingangue quase foram exterminados, eles foram jogados para outro território pelo governo brasileiro, e os Guarani, eles resistiram bravamente, mas eles também foram mudando de território e foram empurrados pelo governo brasileiro também para outras terras, Alguns dos seus descendentes, tanto dos Caingangue quanto dos Guarani, eles vivem hoje ali em Havaí, mas grande parte está em Icatu, mais próximo ali, indo para Promissão, indo para Presidente, para Tupã, E, bom, mas falando sobre os povos indígenas, os povos originários, desta terra, a partir de que momento eles começaram a sofrer interferência do não indígena? A partir do meio do século XVIII, meados de 1750, começaram a chegar os primeiros não indígenas, em sua maioria brancos, Só que devido às dificuldades que eles enfrentaram nesse território que era cercado por muitas matas e por rios muito, muito tortuosos, eles resolveram não adentrar tanto essa mata, até pelos conflitos que eles tinham, principalmente com os Caingangue, e eles ficaram ali mais na região de Botucatu. Eles começam a avançar novamente aqui para essa região de Bauru, lá por 1830, 1850, Aí chegaram os primeiros bugreiros, que eram aqueles que caçavam os povos indígenas, caçavam para assassinato mesmo e até para escravização. Os bugreiros, os poceiros, que eles vinham aqui procurar terras, eles se apossavam dessas terras, então eles as vendiam. E chegavam, entre outros, fugitivos da justiça, pessoas que fugiam da Guerra do Paraguai,
né? E o que estava em jogo durante esse período? 1830, 1850, o avanço da cafeicultura e o avanço das estradas de ferro, né? As terras daqui da nossa região, elas eram férteis, não eram as mais férteis, mas eles viam um grande potencial aqui, então a cafeicultura começava a avançar. E para dar conta de toda a produção cafeicultora, era necessário a estrada de ferro. Então, eles começam as construções dos primeiros trilhos, da Sorocabana e da Noroeste do Brasil. E nesse período de 1850, qual era a lei que valia? Era a Lei de Terras de 1850. Não sei se todos se lembram, é um assunto que geralmente passa batido, mas a Lei de Terra era assim, o Império Brasileiro, ele pegava todas as terras que antes eram, né, de Portugal, e ele decidia para quem ele ia vender essas terras. E ele ia vender para quem tinha dinheiro, né, para os grandes proprietários. Inclusive, a gente diz que essa lei de terras, ela favoreceu os latifundiários. E, assim, havia muita falta de fiscalização sobre essa lei de terras de 1850. E para que as terras não fossem devolvidas, né, para o Império do Brasil, os donos dessas terras, ou quem chegava lá, tinha que comprovar que tinha comprado essas terras. E aí que entram os poceiros. Eles vinham para essa região, né, Bauru, né, e todo o entorno. Apesar de nunca ter passado por aqui, eles falsificavam documentos, né, eles escreviam um documento dizendo que tinham comprado essa terra de alguém que estava estabelecido aqui há muito tempo, colocavam numa gaveta cheia de grilos, e aí começava o processo de grilagem de terras. E isso aconteceu em toda Bauru. Tanto que as primeiras fazendas que surgiram aqui, todas elas passavam pelos diversos córregos e por todos os rios, e pelos principais rios da cidade. Então, a princípio, os nossos rios estavam dentro de uma propriedade privada, fruto de grilagem e retirada à força à base do assassinato dos povos indígenas. Bom, avançando um pouquinho mais, né, a gente já falou aí sobre a grilagem, sobre os rios, mas quais os principais rios de Bauru? É o Rio Bauru e o Rio Batalha. Mas são só essas águas, né, as principais da cidade? Não, deixa eu ver se está passando outro slide, é esse mesmo. Mas são só essas águas? Não, nesse slide aí que está na tela, vocês estão vendo Águas de Bauru. Né, eu peguei esse infográfico, né, de um blog muito interessante, que ele fala sobre um projeto em que eles falam onde fica a nascente, né, do Córrego das Flores, que é ali no Vitória Régia. E esse infográfico mostra todos os córregos da cidade de Bauru. E ele mostra também o Rio Bauru, vocês podem verificar que é esse azul mais escuro, né? Essa setinha azul escura, ela quase corta toda a cidade. E todos esses córregos e esses rios, eles ficaram dentro de terras griladas. Né? Então, a gente pensa, mas como começou o serviço de abastecimento de água da cidade, se as águas elas estavam dentro das propriedades privadas, estavam nas mãos dos grileiros, dos poceiros, dos latifundiários? Aí essa questão eu vou jogar lá para frente. Vou avançar mais um pouquinho, o próximo slide é um mapinha amarelo, isso. Bom, falando mais um pouquinho do Rio Batalha, mas por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome principalmente devido às batalhas que ocorriam entre os não indígenas e os Caingangue, né, na bacia do rio. Então, ele ficou conhecido por isso. Dizem que muito sangue foi derramado, né, nos rios Batalha, no Rio Batalha, ele é um rio de sangue, na verdade. Ele tem uma extensão de cerca de 167 quilômetros, passa por mais de 10 cidades, e ele é administrado de acordo com bacias, né? Ele, assim, todo o estado de São Paulo, ele é dividido em 22 regiões, e cada região tem a sua própria administração, só que elas não têm decisões, assim, unilaterais, elas conversam, né? Até porque os critérios para a administração dessas regiões, eles levaram em conta as questões econômicas, né? Não somente a questão territorial e os limites dos rios. E Bauru, ele está exatamente entre a região 13 e a 16. Não sei se dá para ver aí na tela, mas se puder dar uma circuladinha, é porque eu estou com outra tela aberta.
região 13 e 16 é bem no meio do mapa. São duas regiões diferentes. Bauru está exatamente entre a bacia Tietê-Jacaré e a bacia Tietê-Batalha, né? Então, vocês podem ver que essa administração, ela não leva em conta somente os limites das cidades ou os limites dos rios, né? Ela leva em conta outros critérios. E o Rio Batalha hoje, ele abastece cerca de 30% da cidade de Bauru. E ele tem proteção da lei municipal, tem proteção de lei estadual, ele é uma área de proteção ambiental, né? Então, ele tem a sua lei própria, né? Ele é protegido, embora outros córregos e outros rios, eles também, né, estejam dentro dessas proteções ambientais, só que o que a gente vê, né, não demonstra que eles não estão sendo bem protegidos assim. Vou avançar o próximo slide, falando mais um pouquinho sobre o Rio Batalha. Como eu tive muita dificuldade de encontrar material nesse periódico, o Bauru, que ele quase não cita o Rio Batalha. As únicas menções a ele são sobre as terras devolutas, que envolve a Lei de Terras de 1850, né, em que Aí eu já estou falando do período de república, né, que aí eu já dou um grande salto, já vou aí para 1910. O jornal, ele publicava editais, né, em que o governo brasileiro, ele fazia um chamamento dizendo, quem tem terras tem que comprovar, se não comprovar, elas serão devolvidas, né, para a União. Então, as únicas menções ao Rio Batalha são sobre essas terras devolutas, sobre as fazendas que faziam parte dessa região do Rio Batalha. Então, a gente vê que o rio, ele estava totalmente dentro das fazendas, ele estava nas mãos dos latifundiários. Uma outra fonte que eu precisei utilizar para pesquisar sobre o Rio Batalha foram os relatórios da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, né, que eram relatórios de uma comissão que foi criada para explorar todo o estado. Então, ela começava pelo Rio Tietê, pelo Rio Paraná, e aí ela começava a descer o Tietê, né, para encontrar os seus afluentes, né? E aí tem breves menções ao Rio Batalha. Sabe-se que que os não indígenas já tinham conhecimento do Batalha desde o início de 1700, mas eles começaram a exploração do Batalha mesmo só no fim de 1800, porque eles tinham muita dificuldade de chegar nessa região, né? Todos os córregos, todos os afluentes do Batalha, eles eram conhecidos como verdadeiros pântanos, um monte de poças. Então, eles não conseguiam navegar, eles não conseguiam caminhar sem ficar atolados, sem ficar presos, ou sem sofrer acidentes, né, com as canoas, com as pequenas embarcações, né? E outra dificuldade em conhecer, né, em explorar o Rio Batalha, é porque quem habitava a região do Rio Batalha eram os Caingangue, e eles eram conhecidos por ser muito, muito agressivos. Claro, estavam defendendo o território deles, né? Então, havia muita dificuldade, porque os Caingangue, eles tinham grandes arcos e flechas, né? E eles são conhecidos por ter um arco gigantesco, maior que o próprio corpo. Então, eles conseguiam atingir muita gente a longas distâncias. Então, devido a essas dificuldades, o Batalha, ele começou a ser explorado muito tarde, né? E um pouco sobre o jornal O Bauru, que tem essas breves menções ao Batalha, né? O que eu cheguei à conclusão, que como era um jornal, assim, eu até coloquei aqui no slide, liberal na economia, conservador nos costumes, apesar dele, em alguns pequenos momentos, em alguns poucos anos, ele ter pautas defendendo alguns trabalhadores, mas na maior parte do tempo ele assume uma postura muito conservadora. Então, ele estava ao lado da ferrovia, estava ao lado do latifundiário. Então, é claro, ele não divulgava o Batalha, porque o Batalha, ele estava na propriedade privada, né? Então, ele não deveria servir ao povo. Ele estava nas mãos dos donos que anunciavam nos jornais e que financiavam esse jornal. Então, durante muito tempo, ele foi muito negligenciado, né? O Rio Batalha, ele começou a ser utilizado para o abastecimento de água de Bauru somente nos anos de 1940, e começou a ser explorado para o abastecimento pelo DAI somente em 1962. Antes disso,
a cidade era abastecida por outros córregos e por outros rios. Aí eu vou passar o slide. Ah, um detalhe. Quando eu comecei a pesquisar o Batalha, eu pensei, bom, eu vou visitar os trechos do Batalha que eu consigo. E aí eu fui ali na Ponte do Cedro, né, que é na rodovia Bauru-Marília, é próximo ao antigo Fofinho, é aquele clube do Banco do Brasil. E eu também fui na divisa de Bauru com Piratininga, aquela ponte antes de acho que um condomínio, um residencial. E aí eu tirei fotos desses dois locais para mostrar a situação atual do Batalha. Eu tirei essas fotos no mês de janeiro deste ano, né? Do lado direito é um trecho do Batalha na rodovia Bauru-Marília, e tem várias casinhas, elas estão caindo, e tem gado ali, o gado está pisoteando, né, o rio Batalha, faz suas necessidades ali, bebe sua água ali também, né, e o outro trecho, divisa com Piratininga, que eu não tirei foto do outro lado do rio, mas do outro lado é lixo por todo canto, não tem como você chegar nessa ponte sem pisar em um monte de lixo no chão, e eu devia ter tirado foto disso. Onde tem esse monte de lixo, tem uma placa enorme escrito que é uma área de preservação ambiental. Enfim, passando o slide, vou falar um pouquinho, vou tentar falar bem rápido para não estourar o nosso tempo, sobre os outros rios. Bem, Bauru, ele começou a ser servido, né, ele começou a ser abastecido pelo rio Bauru, pelo Ribeirão Bauru, que é o rio Bauru, e o Córrego das Flores. Mas isso oficialmente só em 1912, né? Até então, a maioria da cidade, ela era abastecida por poços, né, ou buscavam águas na mina, andavam a longas distâncias, né, carregando águas nos baldes, e muitas dessas águas, muitos desses poços, eles eram cavados próximo a fossas. Então, a maioria da cidade tinha água contaminada pelas fossas. E era essa água que o povo bebia e utilizava no dia a dia. Bom, fez um estudo, desde o início de 1912, mais ou menos, né, já se procurava técnicos para estudar as águas da região, para que começasse o empreendimento do abastecimento de água, né? Então, ele começou oficialmente a partir do Ribeirão Bauru e o Córrego das Flores. O Córrego das Flores é aquele que nasce ali no Vitória Régia, e ele vai descendo todas Nações Unidas, e ele encontra com o rio Bauru naquele cruzamento com a Nuno de Assis. Né, hoje a gente sabe, o Córrego das Flores ele foi canalizado, né, a Nações Unidas, e pasmem, essas duas águas, elas também estavam sob posse de grileiros, né, elas também estavam dentro de fazendas de grileiros, de latifundiários. Inclusive, para que elas servissem ao abastecimento, a cidade precisou comprar as regiões dessas fazendas e pagou muito caro, pagou acima do valor normal, né, do valor de mercado, para conseguir ter a posse dessas águas, dessas fazendas. E, assim, desde 1910, quando a gente vê os primeiros registros sobre esse abastecimento nos jornais, e aí tem muita informação sobre isso, já tem vários relatos de enchente em toda a cidade, né, havia enchentes, haviam tempestades de areia, né, Bauru era conhecida por ser um mar de areia, era um areião, e essas tempestades levavam areia para dentro das casas, e o chão ele ficava, assim, uma camada imensa daquela areia branca, né, aquele areião que a gente brinca nos campinhos na rua. Não sei se hoje a gente encontra mais, mas quando eu era criança era muito comum, né, as ruas não asfaltadas eram aqueles verdadeiros areiões, né, que a gente pisava e afundava na areia. Aqui eu coloquei uma foto da Baixada do Silvino, não sei se todos conhecem por esse nome, mas a Baixada do Silvino é a região ali da Alves Seabra, perto da Rua Floresta, aquele trechinho ali da Nações. Só que aqui é meados de 1940, mas essa região já sofria enchentes, que é do Ribeirão Bauru e do Córrego das Flores, há muito, muito e muito antes, né? Desde antes de 1900. E na próxima foto, o próximo slide, eu coloquei uma região muito próxima. Aqui fica próximo à rodoviária e tá a poucas quadras de distância. E a gente vê novamente a enchente. Mas por quê? Né? Se ali já sofriam enchente,
Imagina depois que canalizou, né? As enchentes se tornaram muito piores, né? Exatamente por ter impermeabilizado todo o solo. Essa foto é de 2020, né? Esse trecho próximo à rodoviária, após uma chuva e as enchentes novamente. Então, o que aconteceu com a cidade? Toda ela começou a se estabelecer em volta dos rios e em volta dos córregos. No início do século, antes de 1910, havia uma preocupação da prefeitura em construir as casas mais para cima dos rios, para que elas ficassem distantes das enchentes. Só que o crescimento foi desordenado, né? Então, muitas pessoas que não tinham condições, não tinham privilégios, elas iam se encostando nessas regiões mais altas, e aí as casas começavam a vir cada vez mais para baixo, cada vez mais próximos dos rios, porque eram pessoas que vinham de várias regiões, né, do país, e vinham de outros países para trabalhar na ferrovia e na cafeicultura, e não tinham onde se estabelecer. Então, elas começavam a se alojar ali em volta dos rios. E, com isso, as enchentes começou a pegar as casas também. Passando um pouquinho o slide, como eu disse, o uso no abastecimento começou em 1912. A princípio, a cidade era abastecida pelo Córrego das Flores e também pelo Vargem Limpa, né, que ficava também próximo da região central. E, assim, de acordo com os engenheiros que vieram analisar essas águas, eles chegaram à conclusão que o Córrego das Flores, ele era extremamente contaminado, né, porque as pessoas moravam ali em volta, então elas faziam uso dessa água para tudo. Então, a água era totalmente imprópria para consumo. Então, eles acharam melhor o abastecimento através do Vargem Limpa, que era uma água que apresentava melhores condições. E para esse abastecimento, a prefeitura, ela contratou os serviços da Companhia de Água e Esgotos de Bauru, e essa companhia era formada por coronéis locais. Então, ela não tinha a intenção de realmente abastecer toda a cidade. Ela tinha como interesse maior o lucro. E esses coronéis locais eram aqueles que ditavam as regras e influenciavam o jogo político, né? Por acaso, várias ruas de Bauru têm nomes dos coronéis, que na verdade eram pessoas que compravam esses títulos, né? A primeira caixa de água da cidade, ela captou a água do Córrego das Flores, que é aquele que nasce no Vitória Régia, apesar das condições impróprias da água, né? E o primeiro engenheiro contratado para analisar, né, assim, esse serviço de abastecimento foi o Silvio Saint-Martin, que inclusive é nome de rua aqui em Bauru. E, assim, ele resolveu passar por cima das análises sobre o Vargem Limpa e achou melhor utilizar o Córrego das Flores mesmo, porque seria mais barato e mais rápido, né? E, assim, eles já tinham conhecimento de quais seriam as consequências para o futuro da cidade, para as próximas gerações. Só que eles decidiram pelo mais rápido, pelo mais fácil, né? Até porque a opinião pública já vinha reclamando bastante da falta de água na cidade. Além disso, havia muita reclamação sobre a má qualidade da água, a falta de planejamento, a falta de higiene na cidade, até o cheiro das latrinas. E quando foi estabelecido esse serviço de abastecimento de água, né, a prefeitura ela deu um prazo para que as casas elas se adequassem. Então, elas tinham que abandonar as fossas e comprar os sanitários adequados, comprar as pias, comprar o equipamento adequado para receber essas águas. E aí, o que elas descartavam, assim, não tinha um lugar adequado para o descarte. Então, os restos das fossas, eles eram acumulados na frente das casas. E aí, quem morava ao redor desses rios, vocês imaginam, mais contaminação ainda para essas águas. E as reclamações foram tantas, né, não só por essa má qualidade da água, por essa contaminação, essa falta de planejamento desse engenheiro, que inclusive o Pellegrina, que foi um historiador, ele fala que foi feito assim, de muita má vontade, mal feito, que seria melhor que não tivesse sido feito nada, né? Assim, as reclamações eram tamanhas que, um ano depois do início do abastecimento, a prefeitura começou a estudar
a possibilidade de encampar esse serviço de abastecimento de água, ou seja, tirar dessa empresa que ela deu concessão e retornar o serviço para a prefeitura, e aí a prefeitura assumiria todos os gastos. Né? Com isso, a prefeitura assume dívidas enormes, fica numa situação muito pior e tem menos ainda para investir no serviço de abastecimento e na melhoria das condições dessas águas. Né? Inclusive, os vereadores, eles tiveram que ir para a capital, né, buscar apoio do governador para conseguir verbas para finalmente conseguir melhorar o serviço de abastecimento de água na cidade. Vou passar o slide, e aqui os principais problemas com isso. Né? Assim, como esse serviço de abastecimento, ele era ineficiente, somente as regiões e as camadas mais privilegiadas da população de Bauru tinham acesso a esse serviço de água, né? As camadas mais pobres, elas não tinham acesso à água, né? A água chegava somente na região central e coisa de 4, 5 quadras, né? E a princípio foi estabelecida somente uma caixa d'água. Cerca de 2 anos depois, eles construíram uma outra caixa d'água, né? Mas mesmo assim, essas caixas, elas só puxavam, né, a água do rio, não passava por tratamento, não passava por nenhuma espécie de filtro, e ela já era despejada, né, nas pias das casas. E com os diversos problemas com essa falta de planejamento, né, e com o privilégio, né, de determinadas classes da cidade, as reclamações foram aumentando cada vez mais, até porque esse serviço mal feito, ele não pensou no descarte do lixo, né, e aí a cidade começou a acumular lixo por todos os cantos, ninguém se preocupava mais em dar um destino adequado. Essa falta de acesso aos serviços, e com isso começam a surgir as doenças, né, as epidemias, os problemas de saúde, né, como tifo, por exemplo, da água contaminada. O desmatamento, para captar cada vez mais água, ele começa a se intensificar, e aí começam a surgir outras doenças, né, uma delas a úlcera de Bauru, que é a leishmaniose, que ela começou com a ferrovia, mas ela se intensificou com essa captação das águas também, né, pelo desequilíbrio ecológico, entre outros problemas, essas tempestades de areia, o assoreamento dos rios, a prefeitura endividada, né, a falta de um serviço de esgoto. A prefeitura pensou em abastecer, mas não pensou em tratar essa água e não pensou ainda mais onde ela ia despejar os esgotos. Né? Então, a partir do momento que a prefeitura ela começa a avançar nesse serviço de abastecimento e ela troca o abastecimento do Ribeirão Bauru, né, e do Córrego das Flores pelo Rio Batalha, isso já lá em 1940, ela fala, bom, o Rio Bauru não serve mais, então nós vamos despejar o esgoto no Rio Bauru. E aí, nesse período, 1940, em que os rios já não têm mais utilidade, eles só servem às enchentes, que a cidade toma as diretivas sobre os rumos da água, que seria o quê? Vamos trazer desenvolvimento e concreto, né, para o aumento das cidades, e vamos esconder os rios que já não têm mais utilidade. E aí começam as canalizações. Né? Aqui a gente vê uma foto de meados de 1950, 55, com a canalização do Córrego das Flores, que hoje é a Avenida Nações Unidas. Né? Depois foi canalizado também o Rio Bauru, né? Só que canalizado a céu aberto, e que durante anos e anos sofreu com muito esgoto e um cheiro terrível. E ainda hoje sofre, né? Vira e mexe, tem desvio, né, tem desvio no encanamento, ele sofre alguns problemas, e aí volta a despejar o esgoto no Rio Bauru, e a gente volta a sentir aquele cheiro terrível, né. Vou passar o slide. Aqui nós temos a penúltima foto, que mostra mais alguns trechos da canalização do Córrego das Flores, na Avenida Nações Unidas. Essa canalização, ela aconteceu entre 1950 e 1980, e ela quase quebrou a prefeitura, porque ela foi muito custosa, e assim, ela não pensou em como esse rio ele poderia ser despoluído, como ele poderia ser utilizado para abastecer a população, né? A gente
sempre teve períodos de intensas chuvas em que esse rio enchia demais e não foi pensado nisso, né? O pensamento da época, do período, era civilização, esconder, concreto, né? E o ideal de progresso era esse. Só construções e as águas, elas não tinham mais nem uso como paisagem, né? Os embelezamentos, eles aconteciam acima do concreto com construções de praças e plantios de palmeiras, coqueiros, que nem eram nativos. Os rios, eles passaram a ser cada vez mais escondidos. E com isso, a gente vê que tanto o Rio Bauru, quanto o Córrego das Flores, quanto o Rio Batalha, nunca tiveram a devida valorização, né? Eles não foram vistos, do ponto de vista ambiental, como algo positivo. Eles sempre foram vistos como um recurso, como uma fonte, né, a ser utilizada para a sobrevivência, assim, e não como algo importante e que pode se esgotar. Então, essa é a relação que Bauru e região têm com os seus rios, e por isso que a gente vê a ineficácia de políticas, a ausência de políticas para recuperar esses rios e para dar o seu devido valor. Aqui eu tenho uma última foto, que é um trecho do Rio Bauru, né, que é administrado pelo DAE desde 62, e os problemas continuam, né, em toda a cidade. E esse trecho do Rio Bauru mostra, infelizmente, uma ave sobrevoando um trecho que havia acabado de ser contaminado pelo vazamento de esgoto nas galerias pluviais. Eu espero não ter me alongado, tentei ser o mais breve possível, porque é muita informação para a gente não estourar o nosso tempo. Fico por aqui, espero que tenha contribuído. Ah, foi muito legal, Nath. Muito obrigado. E aí é complicado essa questão do tempo, né? Até queria que o Márcio terminasse, né, sobre o rolê dele, mas todo mundo tem tempo curtido. Mas dá pra gente aproveitar mais, né? Depois vou adicionar vocês no grupo para vocês divulgar mais, comentar mais sobre seus projetos, né? Aí vai ser legal. E, enfim, gente, mas ainda para prosseguir um pouco. Muito obrigado mesmo, gente. Nath, Márcio, todas. Enfim, vamos abrir então um espaço, né, de 30 minutinhos para dúvidas, né, ou comentários sobre as informações que o Márcio e a Nath passou, né. Enfim, quem quiser sentir à vontade, só levantar a mãozinha, né. Deixar uma sequência aí para não ficar atrapalhando. Pode ir, sim. Falar? Você quer falar, Samu? Não, pode falar. Você que levantou a mão. Obrigada, Natália, pela apresentação, maravilhoso, muito bom trazer tudo, né? E o Márcio também, né? Então, junta essa coisa do estar presente lá, né? Que ele fez essa trajetória de bicicleta e trouxe para a gente as imagens e as experiências, e o seu relato que traz essa parte histórica, né? Essa pesquisa do que já aconteceu, né? E aí juntar as duas coisas assim, né? Muito muito interessante, muito enriquecedor assim para mim. E acho que para todo mundo que está aqui também e que vai assistir depois também. Aí eu só queria complementar ou jogar algumas coisas aqui, a gente não tem muito tempo, mas é isso, o assunto é muito complexo, né? São muitas coisas envolvidas, né? E é um assunto essencial, né? A água, né? Mas é só essa coisa que o Márcio trouxe, né? Dos nordestinos, que eu também acabei pensando quando ele começou a contar da viagem dele, né? Que a gente aqui no sul tem uma abundância de água, né? Então a nossa relação com ela é muito diferente, né? E aí, por exemplo, em São Paulo, eu morei em São Paulo e lá tinha uma campanha da Sabesp, era sabendo usar, não vai faltar. E aí essa coisa, né, que vocês trazem, a Natália também trouxe, do uso, né? Então você vê o rio, a água como um recurso, né? E não como um elemento, né? Que faz parte de uma coisa maior e que é essencial para a gente estar aqui, né? A gente não se relaciona só usando ele, né?
a gente precisa, mas a gente, né, um outro olhar, né, do participar, né? E aí não vai faltar, mas não vai faltar para quem, né? Se eu souber usar. Então, uma coisa meio individualista, né, meio pontual, assim, que não trata o problema de uma forma geral, né, ou sistêmica. É uma coisa culpando, assim, parece que quem usa, né, o individual mesmo, né? Esquecendo de todo esse problema que existe, né? E aí, por exemplo, se as empresas, né, eu fiz um curso de permacultura, que é uma das bases daqui que a gente também tenta trazer, se as empresas com aqueles galpões e telhados enormes não captassem a água da chuva, né, e utilizassem, né, no processo para os funcionários, né, assim, não precisaria usar essa água e ter todo esse sistema de encanamento, de tubulação gigante, né, que abastece. E aí, só para também não ocupar muito tempo, mas aí trazendo isso para Bauru, eu não sei se vocês conhecem, têm acesso, mas tem lá no site da prefeitura um documento, um diagnóstico hídrico do Estado de São Paulo de 2008. E esse diagnóstico, ele fala que em 2008 a água subterrânea de Bauru estava contaminada com agrotóxico. Aí eu queria saber, depois, se você quiser falar, Natália, um pouco mais sobre isso, e, tipo, loucura, né? Porque se em 2008 estava, eu fico imaginando como é que está agora. E aí eu não encontrei mais documentos recentes, né, sobre isso na prefeitura. Depois, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Uma outra coisa, na Nações Norte, né, deve ter em vários outros lugares, mas eu conheço mais na Nações Norte. Há várias nascentes ali perto do Bosque Bela Vista, do outro lado ali perto da praça, ai, como que chama aquela praça que a gente fez uma intervenção artística por lá, perto do Spani ali, atrás do Spani. Também tem uma área de nascente e já tem especulação imobiliária por lá. Se você também sabe disso, e se você quer comentar alguma coisa sobre isso, porque é descarado, você vê águas jorrando, né? Tem musgo formado, ou seja, porque a água está lá há muito tempo jorrando, então é uma nascente, né? Tem espécies vegetais características de nascente, né? E as pessoas constroem lá e tudo bem, né? E só falar também a última coisa aqui, mais de 90% do esgoto da nossa cidade, né, não é tratado, ele é jogado nos rios e vai para os mares, a gente tem mais de 400 mil habitantes, e hoje a gente ainda não tem uma estação de tratamento de esgoto, né? Mas é só isso, assim, se vocês quiserem comentar sobre isso, só para tacar um pouco de fogo aí no assunto. Obrigada. Não dá para acreditar que falta uma estação de água em Bauru, né? Gastando tudo que já foi gasto, né? E a gente vê que os bairros que mais sofrem existe mesmo essa situação, né? Os bairros que mais sofrem são os mais afastados. E aí você não tem uma força política para conseguir mover isso aí. Então, a economia, o poder econômico é uma coisa muito forte ainda, né? Onde não falta, tem menor quantidade de pessoas, tem mais dinheiro e acaba ficando por isso. Os bairros mais afastados está uma realidade grande isso aí, viu? E é interessante que às vezes falta no verão, né? Porque aí chove demais, encanamento velho, aí quebra tudo. Aí é o caos, assim. Bauru realmente nessa parte é uma vergonha muito grande. Bauru é uma das poucas cidades, né, que não tem tratamento de esgoto. É uma das poucas, assim, e para o tamanho da cidade, ela é, assim, é vergonhoso. Inclusive, já há várias denúncias, né, isso apareceu na TV em rede nacional, né, sobre Bauru. Quem comentou foi até um jornalista, acho que ele é afiliado da Rede Globo em Nova York e tal, e, assim, ele denunciou e mostrou, assim, no jornal, tipo, o Jornal Nacional, tipo, a situação de Bauru, vergonhoso. E, realmente, Bauru tem diversas nascentes, inclusive tem uma região de nascente ali no Parque União, perto do Bosque, perto da Escola Moraes Pacheco, e há alguns anos construíram vários predinhos onde tinha nascente. E eu não sei como os engenheiros conseguiram aprovar aquilo, como eles conseguiram
construir naquele local, mas era nascente. Eles construíram um conjunto de prédios em cima. Com certeza, daqui a algumas décadas, a gente vai ver esses prédios rachando e com certeza eles vão cair, porque era uma região toda alagada. Gente, brotava muita água dali. Outras regiões de nascente, tem ali perto do trilho, na região ali da Falcão, né? Tem várias nascentes e está cheia de lixo. Você vai lá, não tem proteção, ninguém sabe, ninguém cuida, e, enfim, as leis sobre as áreas de proteção, elas não estão se fazendo valer. Tem diversas outras nações, e ali das Nações Norte tem muitas nascentes, só que durante essa pesquisa, o que eu verifiquei, que desde o plano diretor da cidade, dos anos 60, já havia previsão para construções e para uma modernização, vamos dizer assim, da região das Nações Norte. Então, eles já têm planos, há mais de 50 anos, para que aquela região deixe de ser área de mata e nascente para ser concreto, para ser construção. E algo ainda pior, né, que a gente tem diversos vereadores, né, diversos empresários na cidade que estão pressionando pelo afrouxamento da lei do cerrado, e com isso a gente vai perder muito mais áreas de mata, a gente vai perder muito mais nascente, e vai sofrer muito mais com a escassez hídrica. E o outro ponto sobre a questão das águas contaminadas, eu vi sobre essas águas contaminadas por agrotóxicos, mas eu vi na época no site da 94. Eu sei que não é a melhor fonte, mas eu vi essa notícia e, como assim, é uma rádio que a cidade inteira ouve, teve muita visibilidade essa notícia. Então, ela mostrou que os lençóis freáticos, eles estão contaminados por agrotóxicos e não tem para onde correr. Toda a água que sai da nossa torneira, mesmo passando por todo o tratamento, não consegue eliminar os agrotóxicos. Então, a gente bebe agrotóxico, come agrotóxico, anda por agrotóxico, está tudo contaminado. E aí isso não tem que fazer no momento. A gente precisaria rever as nossas políticas, né, participar do plano diretor, e ainda não foi aprovado o novo, né, o último ainda é o de 2008, e o próximo ele ainda está sendo construído, só que teve uma série de divergências com a sociedade. E, assim, para a gente tirar essa contaminação, levaria décadas, e a gente precisaria de mudanças na lei. O que mais? Estão falando família, essa família realmente, ela ela está por trás da grilagem de várias terras aqui em Bauru, e, assim, eles tinham uma terra, aí, vamos supor, a cada 6 meses ela vai colocando a cerca cada vez mais distante. Ela vai falando, não, essa é minha terra, eu sempre estive aqui. Com isso, ela vai aumentando seu território, inclusive em cima de áreas de preservação, né? Tanto que teve aquele escândalo ali na região próxima ao Unesp, se eu não me engano, né? Que aí Bauru ficou com aquela dívida milionária do governo Agostinho, mas só foi estourar depois, né? No governo do Gazeta. E é uma família que grila terras e depois entrega para especulação imobiliária, ou então vai devolver para a prefeitura, se a prefeitura pagar muito mais caro. Então, a nossa cidade, desde o início, ela cresceu com famílias de latifundiários, com famílias de grileiros, e, assim, essas famílias se mantêm, né? Se vocês pesquisarem, assim, nos jornais, nos documentos antigos, nas primeiras leis da cidade de Bauru, vão ver que os mesmos nomes que estavam à frente da política naquele período ainda são os nomes que estão à frente hoje. Essas famílias se mantêm. Então, é uma cidade que se desenvolveu à base do latifundiário, do coronelismo. Por isso que a gente não consegue modificar tanta coisa. Essas famílias continuam no poder, e elas têm influências, e, claro, elas conseguem manipular facilmente a política, a população, infelizmente.
O Samuel não está aqui, é isso? Acho que acabou a bateria. Acabou a bateria, né? Bom, mas ele é o mediador, né? O que a gente faz agora? Perguntas, comentários, sugestões? A gente dá conta, gente. Vamos socializar aqui Vamos. a mediação. Alguém tinha me perguntado o nome da comida, do bucho. Você vai querer comer buchada? Em Bauru tem um lugar que faz, cara. Eu não vou conseguir agora saber para você, mas tem um bairro que faz. Ali para cima perto do Campo Noroeste tem um pessoal que faz buchada ali sempre. É muito boa. Depois eu consigo para o seu o contato. A gente está falando aqui da estação de tratamento, né? Acho que o interior de São Paulo, acho que o país mesmo, a cidade, nosso país é um lugar de coronéis. Aqui em Jaú também a gente sofre bastante com isso e o problema maior é que a gente faz um plano diretor, às vezes toda a prefeitura tem, com mais de 10 mil habitantes. Só que aí o plano diretor eles fazem de um jeito que favorece esse tipo de grilagem, ninguém se preocupa com questão ambiental, né? Eu sou de Jaú, estou aqui em Jaú, agora eu trabalho em Bauru, morei em Bauru de 2008 até mês passado. Trabalho bastante aí, né? E a gente percebe que é isso mesmo que acontece, né? Ninguém se preocupa com a questão ambiental e só se preocupa com a questão de expandir imóvel, vender casa, fazer toda a parte de arquitetura e urbanismo sem se preocupar nesse urbanismo com a questão ambiental. E uma hora a conta chega. Quando a Natália falou, esse prédio uma hora vai rachar, meu, não sei nem o que falar, né? A explicação que você deu de agora que o rio não era mais viável, assim, não tinha mais necessidade de jogar esgoto dentro dele. Teve um padre que falou para mim na Bahia uma frase que eu nunca mais vou esquecer, que Deus perdoa sempre, né? O ser humano depende, tem uns que perdoam, outros que não, uns merecem perdão, outros não. E aí a natureza não perdoa nunca, ela só demora para mandar a conta, né? Essa frase faz muito sentido para mim, assim, de que uma hora ou outra a gente vai pagar. Não sei se vai ser eu, se vai ser alguém daqui, se vai. Mas uma hora a conta chega, né? E é assustador você pensar que quando chegar não tem o que fazer, você tem que mudar o modo de vida mesmo para conseguir se manter. Vai, Rayana, sua vez agora. Eu acho que eu vi a Cíntia de mãos levantadas. Sim, mas pode falar você, Rai. Depois eu falo. Eu só gratidão aí pelo conteúdo que vocês trouxeram, assim. Foi diferente do que a gente estava tendo, né? Mas foi muito importante, assim, muito inspirador. E é isso. Não tenho muito a contribuir, assim, tô absorvendo ainda, mas muito obrigada mesmo. Também agradeço. Esse ninguém, né, Márcio, que você fala que está interessado nessa questão ambiental, além, né, de ser também a população, né, que em muitos casos não tem escolha, é a gestão pública, né? É a gestão pública, é o interesse privado, né? São as pessoas que estão aí no controle, né, de algumas coisas, né? Essas pessoas aqui que também não têm, né, esse interesse mesmo, né, nessa parte ambiental, né? Mas acho que é isso, assim, o que o seu trabalho, né, de divulgar, de popularizar essas questões ambientais com o projeto da Natália, né, fazendo esse trabalho de pesquisa e de divulgação também, né? Eu acho que é meio isso, né? E aí a gente que é morador da cidade acaba tendo essa ligação, né? E entender esse processo das famílias, né? Do coronelismo local aqui, para entender mesmo, né? Onde que a gente está entrando, qual que é o tamanho desse problema, né? E que a gente é isso, né? Que o Márcio falou também, a gente, ou por bem ou por mal, também acredito nisso, vai, porque o recurso, a água é a mesma, né? Não vem água do espaço ainda, em grande quantidade, assim, então se a gente não resolver por bem, vai resolver por mal, né? E aí, fazendo parte aqui do Coletivo Ação Libertária, a gente tenta praticar, né, trazer esses conhecimentos, trocar essas informações, estabelecer relações, né, entre a gente, que acho que é o mais importante, para divulgar, né, e a gente conseguir refletir e praticar
sobre essa questão da água e como que nós, né, população, pessoas, né, podemos, né, encontrar soluções e participar desse processo, porque, né, a gestão pública é muito importante, tem que caminhar junto, mas o ritmo dela talvez não seja o ritmo, né, que a gente tenha que ter aí para os nossos filhos, né, para os nossos netos aí conseguirem mais para frente. Então é isso, a gente conseguir trabalhar essas informações aí. Obrigada mais uma vez. Ô, eu posso fazer uma pergunta para a Natália? Esqueci de perguntar, lembrei agora. Eu Pode. sempre achei que o rio que passava nas Nações era o rio Bauru. Não, da Nações é o Córrego das Flores, né, ou Ribeirão das Flores. Ele nasce, sabe aquele trecho que está cercado ali no Vitória Régia, que eles até colocaram plaquinha, né, área de nascente, tem até uns patinhos ali, os patinhos são mais para baixo, é uma área em cima, eles colocaram umas placas e tal. Então ele nasce ali e ele desce toda Nações e encontra o rio Bauru no cruzamento com a Nuno. Então aquele que está lá no de Assis aberto, aquele lá é o rio Bauru. É o rio Bauru ou Ribeirão Bauru. Tá. E o Batalha, ele circunda a cidade. O Batalha, ele nasce em Agudos, na região da Jacutinga, acho que é sítio Santo Antônio, se eu não me engano, mas ali mais ou menos na região de Agudos. E aí ele passa por Bauru, vai por Piratininga, e depois ele vai passando aí por umas 8, 9 cidades. Mas ao todo ele passa por acho que 11 ou 12 cidades. Tá, então o Batalha é o grande rio mesmo. O Bauru Batalha e o das Flores é... Isso, ele é um grande rio e ele é afluente do Tietê. Nossa, eu já passei essa informação errada, viu? Eu achava que o Bauru era o das Nações. Ainda bem que você me corrigiu, obrigado. Eu achava que... Bom, aqui em Jaú nós temos o Lago do Silvério, né? E o Vitória Régia é tão legal aquilo que você falou que realmente a galera só fez aquilo para uma questão arquitetônica, é só para conter água de chuva, mesmo, água pluvial, né? Vira um piscinão, né? Não tenho o prazer de ter contato com o rio, engenharia no passado tinha uma cultura muito diferente de hoje. Tinha. Mas você vê, em 1912, 1916, eles já tinham conhecimento do que ia acontecer com os rios. Só que por questões de grana, né, a administração decidiu por postergar, né, as decisões para a recuperação dos rios e para um melhor planejamento da cidade. E a cidade, desde o início, ela tinha vários documentos, né, sobre zoneamento, né, loteamento de terras, como construir as calçadas. A gente vê isso em 1897, já tinha todo um planejamento para não esgotar os recursos e para o melhoramento da cidade. Só que em meados de 1910, tudo isso se perdeu e o primeiro engenheiro que eu citei, ele realizou um serviço muito mal feito, inclusive vários historiadores da cidade, todos já falecidos, eles falam que o serviço foi muito mal feito e que era melhor que ele não tivesse sido realizado. É o San Martin, isso aí, né? San Martin, que tem nome homenageando uma rua. Nós caminhamos por uma cidade que homenageia seus coronéis e seus engenheiros que realizaram serviços mal feitos e assassinaram indígenas. Ótima lembrança, gente. Gente, eu tenho que ir para Bauru amanhã cedinho aí. Eu acho que eu vou encerrar eu por aqui. Tudo bem? Vou fazer minha janta ainda para dormir em paz, para fazer de conta que eu não passo raiva com esse monte de informação que me dão. Muito obrigada, Márcio, viu, pela Obrigado presença, vocês. pelas trocas. Obrigado a todo mundo. Natália, prazer escutar você falando aí. Prazer Muito também, obrigado. né? Obrigado, Eu adorei suas contribuições. E eu trabalho com a história ambiental, então, nossa, me trouxe vários insights assim para eu trabalhar a questão da valorização, né, da água, não só como um recurso, né, mas fonte de vida, algo importante, né? Não é só o recurso, é a nossa vida, é parte da gente. Eu estou buscando terminar meu livro, e se você quiser contribuir com
com algum Claro, plano de claro. aula, alguma coisa, seria um prazer. Se conhecer mais algum professor que Sim. queira. Claro, com certeza. Depois eu vou te mandar uma mensagem aí e conseguir Manda esse sim. número, eu te mando a gente vai trocando ideia. Tá, é só falar com o Samu, ele passa o contato. Então, beleza. Gente, vou ficar por aqui, tá? Obrigado. Boa noite para Obrigada, vocês. Márcio. Obrigado, Boa Luciana. noite. Boas discussões aí. Até mais. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que a gente já logo termina também, né? Para a gente não estender o tempo. Tem um documentário muito interessante, talvez Natália também já conheça, mas aí fala sobre essa história dos engenheiros que fazem as coisas que não deveriam ter sido feitas, sobre São Paulo, chama Entre Rios. Depois eu passo lá no grupo, é um documentário muito bom, assim. Eu conheci através do professor Palota. Não sei se conhece o professor Palota, foi professor de história ali na Unisagrado também, e sempre envolvido ali com o Museu Ferroviário, né? E ele passou esse vídeo para a gente, para a turma, ano passado, e, nossa, assim, foi bem chocante, né? E foi ali que eu tive o insight para começar a minha pesquisa também. Nossa, olha que interessante, que coincidência. E só uma dúvida rápida, você fez história na Unisagrado? Isso, estou no último semestre. Quando você fez essa informação sobre as famílias aqui em Bauru, isso vem da faculdade? Você aprendeu isso ou você aprendeu no trabalho de pesquisa por fora? No trabalho de pesquisa. Eu peguei os livros dos memorialistas, peguei os documentos das primeiras leis da cidade e peguei as matérias dos primeiros jornais da cidade também. E aí eu fui encontrando, né, todas as discussões no jornal, todas as acusações, todos os debates, os documentos da cidade com as decisões de cada prefeito, e aí eu comparava, né, o jornal com as leis e comparava com o que os memorialistas diziam e todas as informações batiam, uma complementava a outra. E aí a gente vê o coronelismo forte. Eu vou até passar um link daqui de Bauru, com o professor Palotto também, o professor Edson Fernandes, que também é um historiador da região, e ele estuda principalmente Bauru, os povos indígenas, né, daqui da região, estuda um pouco sobre os rios também, e eles vão falar um pouquinho sobre o início de Bauru. Vou só deixar o link aqui, e se vocês quiserem conferir depois, é muito bacana. Gabriele, você levantou a mão? Não tem como. Todo mundo chamou de Gabriele nessa reunião. Fala, Versace. Mas então, essa situação aí da... Nossa, esse Entre Rios é muito bom. E falam, né, de desenvolver esse trabalho aqui na região, aqui também. Mas... essa questão do... Eu não sei como que casa isso, né? Mas eu lembro também que pelo próprio Palotto, né? Ele traz que o processo da engenharia e a urbanização de Bauru foi construído por esses coronéis e vereadores no Automóvel Clube, né? Que hoje se encontra, que era onde ele se reunia, né? Era um espaço social entre a elite da cidade e onde eles resolviam grande parte das questões, deliberava as leis, os projetos para a região, né? Eram processos que jovens vinham para a região aqui, filhos desses burgueses, né? Viajavam para o exterior e tentavam reproduzir o que eles viam na Europa, aqui na cidade de Bauru. E aí nós fomos tendo essas aberrações de engenharias aqui na região. Mas é isso, também achei muito, muito, muito foda. Eu tava achando mais fofo o do Márcio, viu, Nath? Começou a falar, comecei a ficar revoltado, comecei a ficar triste. Não faço mais trabalho com você, Versace. E se eu fizer, eu vou falar para o professor que você não fez nada. Porque é isso, né? Você traz esses processos aí, é isso, né? A história de Bauru é revolta mesmo, não tem como. É revolta, é tristeza, tá um desespero. Mas é isso, gente. Valeu mesmo. Bauru teve um movimento anarquista muito forte. Muito forte. Anos 20, anos 30. E antes disso, eles já participavam de várias denúncias, vários movimentos aqui. E quem
quem tiver a oportunidade de investigar, vai fundo, que tem muitos registros, inclusive nesse jornal que eu estudo também, que é o Bauru. Vocês vão ver, assim, reportagens de capa inteira. Mas tratando as mobilizações trabalhistas diretamente como anarquistas, que era um estresse que eu e o Roger tinha, tipo assim, Não. era como trabalhadores, era como socialistas ou era diretamente como anarquistas? A gente sabe que teve, mas... A gente sabe que os movimentos eram anarquistas, só que o jornal, ele utiliza o nome anticlerical. Que também é muito bonito. Ele utiliza ou trabalhadores ou movimento anticlerical. Ele não utiliza anarquista. Eu quero ser anticlerical também. Vamos parar de chamar de anarquista. Anticlerical fecha. Mas da hora. A minha dificuldade nisso seria isso, né? Se a gente achar alguma forma de trazer isso daí que era isso mesmo, eu conseguiria terminar minha IC com ele. Precisando de uma força, estamos aí. 1910 a 1920 no jornal, já tô... Nossa, tem um monte de foto. Tem bastante material. Bom, acho que alguém mais vai ter mais alguma pergunta? Ai, Cíntia, não? Então é isso então, gente. Eu vou liberar vocês aí para comer o bolo lá na cidade de Bauru. Obrigado, Natália. Nossa, sempre dá para contar com você nessas situações, sempre tem muito a trazer. Obrigada. Foda. E é isso então, gente. Gente, obrigada. Nossa, foi muito legal poder conversar com vocês, muito legal trazer, né, divulgar esse material que tem que estar na mão de todo mundo, né? Todo mundo tem que conhecer a história de Bauru, região, como foram tratadas as nossas águas, nosso meio ambiente, os povos originários, né? Acho que isso deveria estar em todos os espaços, né? Nas escolas, inclusive. Eu tento levar isso um pouco para os meus alunos também. E foi um prazer enorme. Vou deixar o material à disposição, vou enviar todas as referências depois, porque vou ter o concurso esse fim de semana, reta final, eu estava assim, louca, não deu tempo de formatar e mandar. Mas aí eu mando depois para vocês, a listinha com todas as referências. Boa. Eu ia pedir uma oração no final, mas a gente é anticlerical também. Então é isso. Só se for Penchu. Não, deixa minha vela terminar de queimar aqui. Chama o veludo. Gente, muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Meu gratidão aí pelas trocas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Rai. Obrigada, gente. Foi muito rico. Adorei. Boa noite. Boa noite. Boa noite.